A gente vai falar sobre cisticercose, uma doença que acomete bovinos e que, quando não identificada e a carne do animal não for abatido não for descartada, essa doença pode chegar até o ser humano. O José Cunha conversou com o pesquisador da Embrapa sobre esse assunto e traz mais detalhes. Bom, e hoje eu estou aqui na Embrapa Gado de Corte para falar com você a respeito de um problema silencioso, mas que causa, muitos prejuízos aos bovinos e, é claro, aos pecuaristas. Eu vou conversar com o Flávio, ele é pesquisador, ele é médico veterinário e pesquisador aqui da Embrapa de Corte, para a gente falar um pouquinho a respeito da cisticercose bovina, que é um problema silencioso, como eu falei, mas que causa vários prejuízos aí para os pecuaristas, né, Flávio? Exatamente, é uma doença que hoje é considerada a maior ocorrência em termos de abate sanitário, a maior causa de prejuízos, de condenações ou de tratamento por frio, essas coisas, é a cisticercose bovina. Então, é uma doença que o produtor não consegue, muitas vezes, identificar ao longo da vida do animal, e quando vai para o abate sanitário, o abate do animal, o médico veterinário, quando vai fazer a inspeção daquela carcaça, detecta, e aí o prejuízo já está garantido aí para o produtor. Então, E nós estamos falando aqui agora, desse prejuízo, desse problema, e você falou que é um problema que tem alta incidência. Como é que é a incidência da cisticercose? Como é que causa esse problema no animal? E quais são os tipos de animais ou de regiões? O que desencadeia a cisticercose no bovino? Então, aqui em termos de prevalência, aqui no estado, em torno de 1,5%, mas tem estados aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é em torno de 3,5%. Isso falando de prevalência de achados em abatedouro. Claro que existem propriedades, se você pegar propriedades pontuais, que chega a 10%, 15% do rebanho com esse problema. Então, mas em termos de prevalência estadual, por exemplo, aqui para nós, é em torno de 1,5%, que é bastante. Pensando no nosso efetivo bovino, é um prejuízo enorme para a nossa pecuária. E aqui no banner você tem algumas ilustrações que mostram a cisticercose. Explica para nós essas ilustrações, Flávio. Aqui está mostrando uma infecção pesada, que você encontrou vários cisticercos na musculatura do bovino. Quando você encontra uma situação como essa daqui, o animal já vai para a graxaria, ou seja, a perda total da carcaça. 100% de perda. 100% de perda. Aqui, quando você encontra um cisticerco vivo, encalcificado, pela legislação atual, essa carcaça vai para o tratamento pelo frio, condicional pelo frio. E isso aí você tem um prejuízo entre 30% e 50%, porque esse prejuízo é repassado, esse custo do tratamento pelo frio é repassado para o produtor. Então o produtor tem uma perda entre 30% e 50%, dependendo do frigorífico, quando você acha um cisticerco vivo ou calcificado na carcaça. Agora, Flávio, como é que se dá essa infecção no bovino? A doença ela tem um componente que é no homem, no animal e no meio ambiente. Então, o que é que nós encontramos no ser humano? Nós encontramos a tênia, a solitária. Essa solitária é o verme adulto, está no intestino do ser humano. Como é que o ser humano se infecta? Comendo carne contendo cisticercos. Se o cara come essa carne contendo cisticercos, essas pipoquinhas, eles desenvolvem no seu intestino o verme adulto, que é a tênia. Essa tênia, ela vai soltando os pedaços dela nas fezes da pessoa, e se esse indivíduo está trabalhando lá no campo, defecou no ambiente ali, a chuva vem, espalha esses ovos podem ir para as pastagens, para cursos de água, e o bovino, ao pastar ou tomar a água contendo esses ovos, se infecta. E aí, nos tecidos do bovino, começa a desenvolver a fase larval, que é o cisticerco, em vários tecidos do bovino, fechando o ciclo. Então você vê que é um ciclo que tem no bovino, no ser humano e no ambiente também. Aí eu te faço uma pergunta, Flávio. Isso se dá mais quando
o abate é feito de forma artesanal ali na fazenda, quando não passa para o frigorífico, né? A transmissão para o ser humano é principalmente com carne clandestina, sem abate sanitário. Porque no abate sanitário, o abate sanitário, que é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Já identifica pelo médico veterinário que faz os cortes nos pontos de eleição e aí ele vai identificar esse cisticerco. Agora, uma carne clandestina, amigo, não só cisticercose, mas tem uma série de doenças que podem ser passadas para o ser humano. Então, é totalmente desaconselhado você, o indivíduo, comer carne sem inspeção sanitária. E a pessoa consegue identificar esses pontos na carne? Por mais que tenha sido feito de forma de abate clandestino? No abate clandestino, não, porque o cara não vai cortar os pontos, ele não sabe quais os pontos de eleição, nem vai cortar. Então, ele vai comer uma carne, se for mal passada, ele está pegando a doença, está infectado. Tá, e aí, quais são os trabalhos hoje que o produtor precisa fazer para evitar esse problema? Pelo que eu estou vendo, ele precisa fazer mais um trabalho preventivo, né? Ele não tem como identificar o animal infectado. A cisticercose é uma doença que tem um conceito de saúde única, né? Você tem que atacar 3 pontos: no ser humano, no animal e no ambiente. Senão você não consegue combater. No ser humano, o quê? Tratamento vermífugo para as pessoas que trabalham no campo. Educação sanitária para ele não defecar na propriedade, né? Usar latrina, prover esse serviço, né? Latrina, banheiro, educar, prover tratamento para essas pessoas, né? O vermífugo para essas pessoas, educar para que ele tenha um comportamento de biossegurança, que ele não vá lá espalhar ovos, né? Na propriedade. Isso no ser humano. No animal é mais complexo hoje. Por quê? Porque antes se fazia tratamento com albendazole, uma medicação que matava o cisticerco, tornando ele calcificado. Certo. Com a legislação atual, que mudou, mesmo você encontrando um cisticerco morto, calcificado, a carcaça vai para o tratamento pelo frio. Por que isso? Porque alinhou-se a legislação nacional, a legislação internacional, né, mercados europeus, no qual se entende que ao achar um cisticerco calcificado, você também tem um risco aumentado de ter cisticerco vivo. E com isso, mesmo você não achando um cisticerco morto, calcificado, a carcaça tem que ir para o tratamento para o frio. Então, aquele tratamento medicamentoso, hoje não tem importância, porque encontrando o cisticerco morto, a carcaça vai para o tratamento de qualquer forma. O que é que a Embrapa está fazendo? Desenvolvendo vacina. Isso que eu ia te perguntar. Então, a Embrapa hoje possui já ferramentas de biotecnologia que consegue prevenir e diagnosticar a cisticercose. Nós temos um projeto para desenvolver uma vacina. Estamos no meio do projeto agora para desenvolver essa vacina. Se ela funcionar, qual é o sentido dela? É que essa vacina aplicada ao bovino impede o desenvolvimento do cisticerco na musculatura dele, nos órgãos dele. Então, com isso, quebrando o ciclo do parasito. Claro que a vacina sozinha é um componente que vai ajudar no processo. Claro que você tem educação sanitária, tudo que eu falei para você. Educação sanitária, o proprietário ter consciência e educar os empregados da propriedade, ter um comportamento de biossegurança para que essa doença não se espalhe. Mas a vacina pretende ter a função de curar também já o animal infectado ou não? É para prevenção mesmo. Infectado, perdeu. Ou seja, que o animal, ao entrar em contato com o parasito, ele estando imune, ele não desenvolva a cisticercose. E qual seria o período ideal de vacinação para que esse ciclo pudesse ser cortado? Nós vamos trabalhar aqui experimentalmente para testar a vacina com bovinos desmamados. Funcionando nessa categoria de animais, e nós vamos depois desafiar esses animais, ou seja, esses animais que a gente vai vacinar aqui, a gente vai colocar ovos nesse animal para ver se ele consegue conter a infecção, não desenvolver cisticerco. Isso funcionando, nós vamos, numa segunda etapa depois, testar qual é a quantidade de vacina, qual é a melhor via, qual é a idade ideal, se precisa repetir. Isso é uma etapa posterior. E isso também, logicamente, depois com apoio aí de empresas que estejam interessadas em produzir essa tecnologia comercialmente.
Ou seja, olha só, a gente estendeu um pouco aqui essa entrevista, porque na verdade é um assunto complexo, né? Mas que causa muitos prejuízos, né? Principalmente ali na hora do abate. Então é por isso que a gente está trazendo aqui o máximo de informação que a gente pode para você tomar os cuidados necessários para prevenir a cisticercose bovina, né? E mais informações também você pode estar entrando em contato aqui com a Embrapa, né, Flávio? Com a Embrapa, nós temos também, para a educação sanitária, nós temos um podcast que você pode procurar no YouTube, por exemplo, Cisticercose em Foco, tem várias informações. Temos informações também para crianças, educação sanitária de crianças, que é um vídeo chamado Tenório e a Cisticercose, que é para educar crianças nesse assunto. E a gente pode nos procurar aqui pessoalmente também, que a gente tem o maior prazer em receber as pessoas para conversa, como nós estamos fazendo nesse evento aqui, né? Flávio, obrigado mais uma vez pela sua entrevista, muito esclarecedora, não só para mim, mas tenho certeza para todos os telespectadores que estão nos acompanhando através das telas do Canal do Boi. É um prazer, o Canal do Boi é sempre um parceiro nosso aqui da Embrapa, né? Então é um prazer falar com vocês. É isso aí, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.